Sim. Olá, boa noite. Online, finalmente. Sejam todos bem-vindos aqui no Canal Potente, no quadro que tem para hoje, nessa noite. Bom, e o objetivo é que tenhamos uma conversa bem interessante, bem prática sobre meditação. Bom, isso não é nenhuma novidade em termos de eu ter trazido meditação como tema. Se talvez pudéssemos elencar que temas com mais frequência eu citei, talvez seja justamente o tema de meditação, aquele que eu mais tenha citado ao longo desse tempo que nós estamos juntos. Isso por conta da importância que existe conectando-se meditação com a proposta do Potential e como ferramenta que se torna bastante prática, como eu tenho comentado, e existem tantos tipos de meditações diferentes, desde as meditações do yoga, desde as meditações da meditação transcendental, como eu comentei no post, e mesmo hoje no que é conhecido como mindfulness, que é essa mente cheia, essa mente presente, e que, na verdade, se utiliza bastante dos conhecimentos, tanto do cérebro, quanto da mente, quanto de neurociência, sempre com o objetivo de ter essa condição, como o nome diz, de ter uma mente cheia, uma mente plena, que seria a tradução mais próxima de mindfulness. Enfim, nós temos aí essa condição que se traduz em N possibilidades, dado ao fato que já houve, como eu citei também no post, repetindo um pouco o que está escrito lá, é uma revista, eu mesmo lembro-me de ter assinado durante um tempo essa revista de meditação. Era uma revista que algumas edições vinham acompanhadas de CD, e dada a diversidade, dada a imensidão desse universo, tinha uma revista periódica, se não me engano, da editora Abril, que tratava de meditação de uma maneira regular. Então, nós percebemos por aí quão grande é esse universo. E que temos aí à disposição para poder se fazer uso, até mesmo em termos de religiões, como o budismo, até passando pelo cristianismo, sempre esse tema abordado, que tem aquela definição de colocar a mente em foco, com atenção em algum objeto, algum lugar, algum tipo de som, a própria respiração, como eu próprio já citei muitas vezes, como sendo uma maneira indutora do processo meditacional, tem tantas possibilidades. E existem, no entanto, determinados passos para o processo meditacional que eu vejo serem bem úteis, assim como o conhecimento sobre o que seja meditar, porque muitas vezes as pessoas imaginam que para meditar há que se conseguir, logo no começo, uma condição, aquela extra, como de sentir-se realmente totalmente diferente, ou sentir-se fora da sua consciência, ou, enfim, experimentar sensações aquelas que pudessem caracterizar que a pessoa, de fato, conseguiu meditar. E, ainda que isso exista, mas existe principalmente como um processo, como resultado de uma prática disciplinar, vamos dizer assim, pois exige que haja uma repetição, e essa repetição é que sim leva ao aprofundamento do processo. E o fato de nos colocarmos, por exemplo, numa posição sentada, que costuma ser aquela mais indicada, para que evitemos que possamos dormir no meio do processo, porque uma vez que tenhamos dormido, nós ultrapassamos aquele nível de ondas, aquelas que justamente são de nos deixar numa condição adequada para meditação, que são as chamadas ondas teta, que é essa zona intermediária entre o sono, quando nós nos aprofundamos, logo depois de alfa, teta, e aí delta, e que nos aprofundamos aí numa condição de sono profundo. E, por outro lado, tendo lá as ondas beta, que são aquelas durante o tempo que estamos acordados, durante o dia, que nos mantém, então, acesos. No estado consciente, como nós costumamos dizer. No entanto, interessantemente, mesmo que nós consideremos essa condição de estarmos conscientes, ou melhor, acordados, como eu já falei inúmeras vezes, poderia dizer, na grande parte desse tempo, em 95%
né, desse tempo, nós estamos, na verdade, sob o comando do piloto automático. Aliás, esse é um termo bastante útil, eu vejo, e que pode caracterizar uma chamada, uma provocação, um ponto de referência, que é esse que eu tenho eventualmente utilizado, que eu aproveito para usar nesse momento novamente, que é quando nós temos essa condição de pensarmos, estarmos conscientes, sim, acordados, mas sob o comando do piloto automático. Ou seja, delegando para o subconsciente as diversas atividades, funções, mesmo aquelas que nós pensamos estar fazendo como conscientemente, ou seja, dirigir, comer, escovar os dentes, mesmo conversar com alguém ou assistir TV, ou seja, nós podemos muito bem estarmos presentes, em termos de corpo presente, vamos dizer assim, mas a mente pode muito bem não estar presente. Ou ela pode estar indo e vindo, ou seja, ela volta para checar se está tudo ok e volta novamente para o campo dos pensamentos. Os pensamentos onde, na maioria das vezes, nós nos deslocamos, seja para o passado ou para o presente. Na maioria das vezes, no passado. Então, é esse ponto de referência, introdutoriamente, logo a essa condição prática em termos da meditação, que é o que eu quero ter como objetivo com vocês hoje, mas só lembrando que, então, na maioria das vezes, nós temos uma linguagem com o cérebro, que é esse conjunto de armazenamento de dados, cuja mente é o aspecto funcional, o cérebro é esse hardware, né, e a mente é esse software, por onde se opera, através das conexões neuronais, todas essas funções, mas que residem, em grande parte, na parte nessa, do ponto de vista da localização do cérebro, mais nas partes posteriores, onde se dão todas essas conexões importantes, aquelas que nos deixam com as funções vitais mantidas e mesmo com os nossos reflexos mantidos. E o lobo frontal, aquele onde nós temos realmente a mente criativa, a mente pensante, vamos dizer, a mente que está atenta, consciente, poucas vezes sendo utilizada. E esta utilização vai e vem, como eu disse, é mantida nessa referência que nós temos através do cérebro, nosso eu, que é esse eu passado, e que se transporta para o presente, na maioria das vezes, com referências do passado, que nos deixam com um futuro previsível. Ou seja, interessantemente, nós temos essa tendência a trazer para o presente, numa perspectiva futuro, aquilo que nós temos como referência do passado. E sem que notemos, nós reproduzimos e tendemos fortemente a reproduzir essas ideias no futuro. Futuro esse que muitas vezes nós desejamos que seja diferente, mas usamos o mesmo aparato, tanto o mesmo hardware sempre, mas principalmente o mesmo software, ligando-nos às experiências que nos deixam sentimentos, emoções e que fazem com que realmente nós tenhamos ainda mais chances de repetir o passado. Então, o primeiro ponto, para que fique bem claro, esse sobre a meditação de hoje, é que nós tenhamos, então, a possibilidade aquela de trazer para essa perspectiva da meditação uma perspectiva também de mudança, de que justamente através da meditação nós possamos exercitar esta mudança. Exatamente. Então, a meditação, nesse caso, serve como um processo para que nós nos liguemos ao novo eu, ao eu futuro, ao presente passado, que é, ou melhor dizendo, do presente passado, que é essa referência que nós temos, ou do passado presente, para o presente futuro, ou o futuro presente. Então, o ideal é que nós tenhamos claro, bem evidente, o máximo possível, estas circunstâncias, aquelas condições que são através das quais nós nos utilizamos para viver o hoje presente e percebamos que, de fato, nós estamos nesse processo de repetição. Então, para que nós tenhamos voltado para a prática esse processo meditacional que nos leve a um processo de mudança ao mesmo tempo, nós desenhamos aqui, ou definimos duas meditações, uma que se dá pela manhã, a outra que se dá à noite. Justamente é porque onde nós temos essas janelas, onde de manhã nós estamos saindo da predominância da melatonina, que é então aquele hormônio que é produzido, né, pela pineal e faz com que nós tenhamos uma noção
né, que é do adormecimento do inconsciente, e vivamos aquelas perspectivas do inconsciente, ao mesmo tempo, do ponto de vista orgânico, metabólico, neuro, endócrino, imunológico, nós possamos, então, fazer também a faxina do dia, ou a faxina na noite, que é feita referente ao dia que se passou. Aí é que nós descansamos, regeneramos, crescemos, restabelecemos, curamos, de uma maneira bastante importante, porque nós estamos adormecidos, portanto, o inconsciente está ativo e o consciente está afastado. E, principalmente, não atrapalha. Porque muitas vezes, ainda que desejemos, a mente consciente acaba atrapalhando algumas funções. E, então, pela manhã, justamente quando nós saímos desse estado da melatonina e nos deslocamos para aquele da serotonina, que é produzida durante a noite, junto com o cortisol, que também é produzido durante a noite enquanto descansamos, que é o hormônio do estresse, que nos deixa com uma recarga. Então, com uma carga novamente preparada de cortisol, para que nós possamos transitar pelo dia, enfrentando os desafios, as dificuldades, e possamos, então, ultrapassar todas essas situações, desencadeando aquelas reações que são de natureza neuro, endócrino, humoral, imunológica, enfim, todos esses sistemas funcionando de preferência integradamente, para que nós cheguemos ao final do dia já uma reserva menor do cortisol, que é importante, porque senão nós ficamos ainda nesse estado mais ligados, digamos, até que tenhamos essa passagem novamente da serotonina para a produção de melatonina, que justamente aumenta e se produz de fato quando nós estamos na escuridão. Então, quando nós estamos sem luz alguma, é quando, por essa percepção que encontra no receptor através dos olhos, que não percebe nenhuma luz e ativa, então, fortemente a produção da melatonina. Então, a primeira meditação, ela se dá quando dessa transição do sono para o alerta. Quando nós estamos ainda acordando, devemos, então, nos sentar, de preferência, para que evitemos voltar para o estado de sono, e numa posição confortável, mas de preferência erecta, para que nós, então, desencadeemos esse processo meditacional. Eu lembro aqui com vocês, que já citamos, inclusive, muito recentemente, para estabelecer aquela condição de coerência coração-mente, né, de podermos, então, por exemplo, tocar na região do coração, seja com o dedo ou na posição de oração, mas com essa referência para o coração. Nesse momento, nós não tanto temos necessariamente essa referência para o coração, embora cheguemos a esse estado de coerência na evolução do próprio processo meditacional, da mesma forma, ou seja, diferentes caminhos, todos os caminhos levam a Roma, né, vamos dizer assim. Então, a gente tem também essa perspectiva de alcançar esse estado de coerência, mesmo não sendo que necessariamente nós tenhamos esse ponto de referência ideal. Ele é bom, mas nesse momento nós podemos trazer, então, o processo meditacional como de uma reflexão. Então, como eu disse, meditar é focar num objeto, num instrumento, numa música, num som, e que pode ser também num determinado pensamento. E é justamente esse pensamento do que é que nós queremos, ou seja, isso pode se dar, seja para um aspecto que seja de natureza profissional, financeira, no campo da saúde, social, familiar, enfim, quaisquer desejos, objetivos, vamos dizer assim, podem ser aqueles pelos quais nós, então, passemos daquela condição, como eu falei, do passado presente, que caracteriza o nosso velho eu, vamos dizer assim, para a construção do novo eu, quando nós temos, então, essa perspectiva de viver um presente e futuro presente, ou seja, vivendo, experimentando, principalmente experimentando aquelas sensações, sentimentos com uma emoção elevada. Lembram-se que nós, então, temos como que possa se caracterizar essa condição. É um processo, então, nós nos sentamos nesse momento, como eu disse, de preferência numa posição mais ereta, e colocamos-nos nessa condição aquela de visualizar o que é que queremos. Então, nós devemos, diante desse pensamento, caracterizar da melhor maneira possível, como num processo de visualização. Ou seja, se é
o processo de cura, então nós podemos imaginar aquele órgão, aquele sentimento, aquele segmento, melhor dizendo, numa condição perfeita de funcionamento, mantendo toda a sua vitalidade. Ou se não, nós podemos visualizar aquele imóvel, aquele carro, aquela carreira, aquela pessoa, aquela união de um grupo, enfim, nós, como eu disse, podemos estabelecer quaisquer que sejam aqueles nossos pensamentos. Claro, é interessante que tenhamos uma condição mais focada, porque meditar é focar, né? Então, é importante que nós caracterizemos esta atenção da melhor maneira possível. O que eu quero dizer com isso é que nós possamos elencar ou priorizar um aspecto ou um conjunto mais focado, mais limitado de determinadas situações a cada um desses momentos meditacionais. Nós tanto podemos repeti-los, assim como nós podemos ir casando processos, etapas, para que nós visualizemos todo aquele conjunto no momento posterior, quando tenhamos uma vivência maior, uma experiência já alcançada daquela condição de presente e futuro, e tenhamos mais facilidade de, então, fazer o conjunto funcionar de maneira integrada. Mas o objetivo nesse momento inicial é que nós passemos esses momentos cujo tempo é indefinido, ou seja, não é pré-determinado que seja de 10 ou de 15 ou de 30 minutos, claro, depende também da disponibilidade que tenhamos e também daquela condição de fazer ao mesmo tempo de uma maneira tranquila, não tanto nos fixando a quanto tempo, mas sim fixando no foco, na questão, no objeto em si do pensamento que nós temos. Uma vez que nesse momento, pela manhã, quando nós nos sentamos numa posição ereta, ainda que confortável, e tenhamos esse processo em andamento, nós, uma vez que tenhamos explorado aquelas possibilidades de visualização, de caracterizar da melhor maneira possível, com o máximo de detalhes, estas cenas que nós estamos definindo, nós então experimentamos naquele momento também o que sentimos em relação àquela condição futura em que nos visualizamos. Então, nesse momento é quando nós nos preenchemos e caracterizamos aquilo que possa ser chamado de uma intenção. Então, nós configuramos efetivamente essa forma pensamento, como nós podemos também dizer, que é esse campo de intenções melhor definido, que é buscado no campo de todas as possibilidades, esse campo que está à nossa disposição, naturalmente um campo quântico, portanto, não existindo nenhuma limitação de espaço-tempo, nem de pessoa mesmo, assim dizendo. Então, nós temos sim a oportunidade de trazer para essa condição, de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui para ver se o fogo anda bem. Ele está funcionando. Eu creio, vocês podem ver, aliás, aqui pela imagem no YouTube, está bem bonito até a cena, parece que eu dei conta de trazer para vocês uma condição agradável. Pena que nós não temos o chat hoje para ouvir de vocês os comentários, mas eu acredito que estejam sendo favoráveis, pelo menos em relação ao cenário. Mas, voltando ao processo da meditação, estamos naquele momento onde nós configuramos a intenção. E, uma vez configurada essa intenção, nós podemos avançar um pouco mais em relação a essa visualização, perceber em nível de sentimentos o que nós experimentamos. Ou seja, o que vem, que nós conseguimos, então, nos preencher não apenas agora pelas imagens, pela noção do pensamento, que dá início ao lobo frontal de entrar em ação, porque nós temos um pensamento definido, no qual nós estamos focados, envolvidos com ele, e estamos realmente soltos, mas ao mesmo tempo presos. Eu digo soltos no sentido de realmente nós termos deixado o inconsciente no modo de repouso. E esse inconsciente estando em modo de repouso, e por outro lado, o consciente estando ativo, passa a servir como deveria mesmo, e acontece, infelizmente, poucas vezes, mas agora, nesse momento, ocupa essa função de servo, ou seja, de reconectar a nossa rede neuronal para buscar, então, aquelas evidências, aqueles caminhos que nos levem mais ainda a experimentar o que nós temos, tanto no pensamento, assim como no sentimento. Então, o pensamento, ele agora é
a mente. E a mente é o pensamento. E um define o outro nessa condição em uma cena, um momento, um contexto, uma situação agradável, se não muito feliz, porque trata-se de um objetivo, um desejo, uma intenção. Então, nós experimentamos nesse momento aquilo que une o coração, como eu falei, da questão da coerência coração-cérebro, sentimentos como de gratidão, que está associado diretamente ao chakra do coração, ao centro do coração. Assim como de comunicabilidade. Então, nós estamos em plena comunicação conosco próprios e o nosso pensamento para um futuro desejado. E, inclusive, já experimentando aquela condição que é de vivermos no presente o futuro, ao mesmo tempo de vivermos o futuro no presente. Desta forma, nós então passamos ao inconsciente na função de servo, funcionando para nos conectarmos e descobrir quais caminhos são aqueles em que ele pode agir no sentido de configurar aquela realidade. Bem, de uma maneira oposta àquela quando nós, de alguma forma, nos sentimos amedrontados ou ameaçados, ou enraivecidos, ou entristecidos, ou magoados, ou com culpa, seja nossa ou do outro, enfim, todas essas circunstâncias são inteiramente afastadas nesse momento. E o inconsciente, então, repousa numa condição tranquila, apaziguada. E, com isso, responde aos nossos comandos de uma maneira muito mais fácil. Nós, então, nesse momento, durante essa meditação que ocorre à noite, passamos um tempo, que aí depende dessa condição do quão confortável nós estamos, de uma certa referência do tempo que temos, mas passamos, então, mais tempo experimentando essa condição, de unir a intenção à emoção, de termos, então, uma intenção clara e termos uma emoção elevada, que une, como eu disse, essas sensações, esses sentimentos de gratidão, de compaixão, ao mesmo tempo que nós estamos unindo o cérebro e principalmente no chakra coronal, que está integrado na nossa mente e que doa, então, essa condição para esse estado em que nós estamos. Um estado de amor e, ao mesmo tempo, de estímulo, de ânimo, de interesse por aquilo que nós estamos vivenciando. É verdade que nós possamos, aí, nesse caso, e principalmente quanto mais no início estamos, vemos escapar essas sensações, o pensamento. É normal, faz parte. Então, saibam que esse é o processo. O que devemos fazer? Volta aqui, venha aqui, porque, lembrem-se, nesse momento, a mente está no comando, o consciente está no comando. Então, o consciente deve chamar de volta a atenção e, novamente, se desprender, se desligar do inconsciente que nos trouxe alguma lembrança, seja de uma conta, de uma pessoa para quem nós não ligamos, ou alguém para quem devíamos ter mandado um e-mail de volta, ou que nós tenhamos esquecido de abrir aquela caixa de e-mails, ou de enviar aquela mensagem por uma mídia social. Isso tudo pode muito facilmente vir, mas deve também facilmente ir, na medida em que nós, de uma maneira bem determinada, tranquila, mas firme, deixemos novamente essa condição de lado e voltemos a atenção. Então, é um exercício, é um processo. Esse é o ato de meditar. É esse focar que se dá como exercício, como prática. E não que necessariamente nós tenhamos de alcançar essa condição pura, plena. Realmente esse é um processo que toma tempo. Mas esse tempo é um em que quanto mais tempo nos dedicamos a essa condição, menos é esse tempo que falta para que nós experimentamos períodos, momentos de uma integração profunda, límpida, clara, e que estabelece também claramente qual é o caminho que nós vamos ter justamente durante o dia. Então, esse é o momento que nós finalizamos essa meditação, ou seja, é esse momento que nós, como que cristalizamos esse estado que temos de presente e futuro, do futuro no presente, experimentando essas sensações como já estivéssemos, de fato, vivendo-as. E vamos para o dia. Vamos para o dia com a determinação justamente de que o velho eu, aquele que fazia com que nós hesitássemos,
com que nós reagíssemos, seja violentamente, verbalmente, ou às vezes até fisicamente, com irritabilidade, com inaceitação, com falta de apreciação, com falta de compaixão, fiquem afastados. E nós nos mantenhamos nessa condição de conexão com esse momento, para perdurarmos ao longo do dia com esse novo eu, com essas novas atitudes. E com a chance que nos é dada, essa bela oportunidade de um dia que se inicia, para que nós tenhamos, então, essa prática acontecendo. Bom, esta é a condição aquela da meditação matutina, né, que nós temos, então, no começo do dia, e que caracterizemos, que congelemos, como eu disse, essa condição para que ela, ao máximo possível, se mantenha. Novamente, é um exercício. Nós temos, ao longo do dia, os diversos desafios, situações que nos chamam a outras velhas atitudes, velhos pensamentos, velhos sentimentos, mas quanto mais determinados estivermos, quanto mais presentes naquela condição de futuro presente, não futuro, e não presente passado estivermos, mais facilidade nós encontramos de alcançar esta condição e preservá-la. Quando à noite, é justamente nesta outra chance de meditarmos, é que nós temos na oportunidade aquela, logo antes de dormir, ou seja, logo antes de nos desligarmos, a chance de fazer um outro momento meditacional, já pode ser na cama ou ao lado da cama, sentados de uma maneira, de novo, confortável, eretamente, ou seja, coluna ereta, para evitarmos que tenhamos essa transição já para o sono, mas pode ser na cama mesmo, porque o ideal, de fato, é que logo em seguida nós entremos já numa condição de repouso para dormirmos. Então, esse momento é de regulação. Como eu disse, é uma meditação que nós podemos chamar de uma meditação de autoajuste, de autocorreção, porque é justamente aí quando nós repassamos o dia e analisamos o quanto é que nós demos conta, de fato, de mantermos afastado o velho eu, e o quanto é que nós demos conta de alcançar, que conhecimento adquirimos, que ferramentas é que nós nos utilizamos delas ao longo do dia para darmos conta de manter o propósito, de nos manter naquela condição mente, presente, futuro. Futuro, presente, numa conexão que, como eu disse, o cérebro já passou ao longo do dia num estímulo para buscar aquelas condições de nos manter realmente conscientes. Consciência com presença, ou seja, quanto mais, interessantemente, nós temos consciência do inconsciente, mais consciente podemos nos tornar. Porque justamente quando nós não temos consciência que estamos inconscientes, eu vou falar mais de maneira prática, explicar. São muitas as vezes, não é mesmo? Quando nós, nossa, é mesmo, eu falei aquilo, eu repeti, eu agi daquela forma novamente, foi um impulso, eu nem vi, quando eu vi, eu já tinha feito, quando eu vi, eu já tinha comido, não é mesmo? Quando eu vi, eu já tinha falado, quando eu vi, eu já tinha reagido. Estas são justamente esses momentos em que o velho eu tomou o lugar e agiu precipitadamente antes que pudéssemos vir em controle. E, no entanto, se nós estamos pré-estimulados a estabelecer um novo eu, uma nova conduta, uma nova forma de interagirmos, mais facilmente nós vamos conseguir. E mais ainda, se quando, logo antes de dormir, nós fazemos essa revisão, num outro momento meditacional, nos presenteamos, digamos, né, nos sentimos agradecidos, sinceramente, conosco próprios e em relação a todos aqueles que contribuíram para que isso pudesse acontecer assim, novamente no sentido, em estado de gratidão, de apreciação, de compaixão por aqueles que, eventualmente, às vezes até sem querer, empurraram-nos para que nós não conseguíssemos, ou nos provocaram intencionalmente, às vezes, para que nós, então, mantivéssemos aquele mesmo eu, velho eu, para estas pessoas, porque saibam, e eu creio que vocês já devem ter percebido isso, muitas vezes nós somos questionados quanto ao que sempre fomos, e como que nós estamos diferentes, por que nós estamos mudando, como que nós não somos mais os mesmos. Muitas vezes nós somos cobrados nesse sentido.
Então, é importante que mantenhamos-nos numa condição de compaixão em relação a essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, tenhamos claro que nós estamos mudando, nós estamos num processo justamente de ter um novo eu. Nós estamos nos tornando alguém diferentes. Porque é muito isso, é o importante aquilo que nós nos tornamos. Porque aí, quando eu digo eu sou, este eu sou se refere naquilo que nós nos tornamos através desse processo de construção consciente, e não apenas naquilo que nós nos tornamos com o que nos foi dado, com o que foi projetado para nós, com o que foi entregue, com o que nós nos conformamos, e assim passamos os dias das nossas vidas vivendo da melhor maneira possível, porque afinal é o que está dado. Ora, agora, de fato, nós temos uma situação bem diferente, é aquela que nós damos as cartas, nós somos o sujeito, nós é quem definimos esse novo eu. E não tem limite de idade, não tem limite de espaço, não tem limite de condições. Isto porque cada um de nós podemos, caso queiramos, dedicar nessa referência dessa linha de espaço-tempo que temos, algum momento, algum período a isso. O que eu posso garantir é que quanto mais nós nos dedicamos a estas condições, que não precisam ser tanto tempo assim, pela manhã e à noite, mas com regularidade, e que daí tende a ser realmente mais tempo, porque torna-se agradável, torna-se um momento em que nós estamos conosco, onde nós podemos estabelecer esse diálogo para conosco próprios, nessa criação desse eu futuro, desse futuro presente. Então, é muito importante que tudo isso que eu disse vire prática. Como eu disse, nada disso pode se configurar como algo que se torne uma realidade caso não seja praticado. Mas, por outro lado, posso também garantir que, como eu disse na chamada para hoje, que esta, ou estas, melhor dizendo, são meditações que nos possibilitam meditar com eficiência. Volto a dizer, tem N outras formas. Longe de mim querer dizer que estas são as melhores, mesmo porque há essa condição de afinidade. Algumas pessoas têm mais afinidades com determinadas formas de meditar. E realmente, nós não necessariamente temos de nos prender a uma única forma. Nós podemos explorar todas essas maneiras, são maneiras pelas quais nós entramos em conexão com o nosso eu. O fogo, ele acabou virando apenas brasa, mas creio tenha sido de uma duração mínima, razoável. Eu fiquei sem o marcador do tempo aqui, eu fiquei sem meu relógio, mas temos aqui 21h37, temos 37 minutos. Hoje eu pretendia também fazer algo mais focado, mais objetivo, como disse para vocês. O que eu quero lembrar é que é importante que vocês saibam que a definição de uma clara intenção cabe inteiramente a vocês e está no campo de todas as possibilidades. Portanto, não há limite, não há direcionamento. Vocês, nós, cada um de nós, é que estabelecemos esses limites. E que eu sugiro, como já devem ter ouvido muitas outras vezes, de pensar alto. Ou seja, pense alto, queira bastante. É dito que quando nós temos um determinado pensamento, uma intenção, um desejo, um sonho, é porque, de alguma forma, nessa condição do campo de todas as possibilidades, já está à nossa disposição. Já existe, na verdade. Cabe apenas que nós nos coloquemos em condições de que esta condição que está lá no campo dos sonhos, dos pensamentos, das intenções, caminhe no sentido de se concretizar, se materializar. E esse caminho existe, eu já comentei com vocês diversas vezes, inclusive, felizmente, identificado do ponto de vista da ciência quântica, que estabelece caminhos hoje bastante claros pelos quais nós possamos transitar por este universo de uma maneira desprendida dessa relação espaço-tempo, desprendida das condições materiais que nos são dadas. Cabe, na verdade, principalmente, nós estabelecermos onde estamos. Por isso, aquela noção que tenhamos de nós, no sentido do que mais nos limita. E o que mais nos limita?
que mais nos limita é, em geral, aquilo que mais nos incomoda, que mais nos irrita, que mais nos entristece, que mais nos paralisa. Estas são as situações que, em grande parte, estão referidas a experiências passadas e que nos deixam nessas situações de limitação. E para onde queremos chegar? Ou seja, onde queremos ir. Então, são esses dois pontos onde se estabelece uma linha. O meio é algo que nem tanto ou em praticamente nada depende de nós. Então, ainda que possamos perceber detalhes desse caminho, eles devem ser reconfigurados quantas vezes forem necessárias. Mesmo porque muitas vezes nós nem sabemos o caminho, ele irá aparecer. E como ele aparece? Justamente, quanto mais atentos, presentes, conscientes estivermos. Porque se estivermos focados nos problemas, nas dificuldades, nos sentimentos que nos deixam afundados em um mar de lama, vamos dizer assim, ou seja, numa condição que realmente nos limita nas nossas percepções, nos nossos movimentos, nas nossas reações, nas atitudes, e que trazem justamente para nos ligar ao que sempre nós fomos, aqueles jeitos, aqueles meios pelos quais reagimos, nós estamos literalmente vivendo o nosso velho eu. Então, o caminho é a ser explorado, é a ser percebido, é a ser degustado, na verdade, porque todo esse caminho, qualquer que seja ele, partindo do ponto de vista de abundância, é o caminho que nós merecemos. Muitas vezes caminhos difíceis, cheios de desafios, que parece que é o fim, que parece que tudo realmente era um sonho, mas a persistência é que faz com que nós tenhamos esta possibilidade de, a cada dia, agregar um novo elemento, um novo conhecimento, uma nova tática, um novo meio, aquele pelo qual possa se caracterizar como sendo o nosso caminho. Então, eu agradeço muitíssimo a vocês por essa oportunidade hoje. Espero que tenha sido interessante. Infelizmente, não tenho aqui essa interação com o chat, né? Assim como pelo Instagram, mas vocês podem, por favor, depois deixarem mensagens, né, do que vocês pensam, quais dúvidas têm. Naturalmente, eu vou deixar na descrição do vídeo essas etapas, de forma que vocês possam ter essa prática bem conduzida. E estejam cientes de que estou aqui com vocês para que justamente eu próprio tenho feito esse exercício comigo de sair do piloto automático e quero ajudar vocês que saiam também do piloto automático. Esse talvez seja, de novo, uma forma que sinteticamente eu possa concluir o que seja esse papel, né, então, do canal Potência, do quadro e o que tem para hoje. Estamos aqui para transformar, para ajudar nessa proposta que vocês tenham também, e se tiverem, eu fico muito contente com isso, de transformarem-se, de evoluírem, de crescerem, de terem mais conhecimento sobre si próprios, sobre a própria vida, sobre esse mundo em que vivemos, e que possamos, a partir disso, com conhecimento, com presença, com consciência, construí-lo de um modo melhor. E sabemos muito bem, nesse tempo de extremos, nesse momento de extremos em que estamos vivendo, esta é uma condição fundamental. Aqueles de nós que possamos estarmos cientes, conscientes, somos como luzes que se acendem para que outros possam perceber o caminho e assim sinalizarmos uma forma, aquela pela qual possamos prosseguir. Então, eu espero que vocês estejam com as luzes bem acesas, que se tornem ainda mais brilhantes nessa sequência desse processo meditacional e de quaisquer outras ferramentas, aquelas mesmo que eu tenho procurado trazer aqui para vocês e tantas outras que estão aí à disposição. Deem um like, né, inscrevam-se no canal, aqueles que não inscreveram ainda, compartilhem, porque eu tenho certeza muitas outras pessoas estão muito necessitadas de um elemento como esse. Quem sabe é o momento para elas, em que as janelas estejam abertas, as portas entreabertas pelas quais nós possamos entrar. Então, compartilhe, por favor, para que nós possamos, então, alcançar mais pessoas. Agradeço muitíssimo, outra vez, desejo uma belíssima semana, quentinha, aconchegada, né, e que vocês possam progredir. Eu tenho certeza que, se praticarem, vão progredir. Eu, como uma pessoa também comum, que nem vocês, tenho, felizmente, conseguido, e, aliás, é o que me coloca aqui, né, com muita tranquilidade e espontaneidade,
de forma a trazer isso para vocês, porque esse caminho eu também tenho percorrido, eu também tenho praticado. Por isso é que eu me coloco assim nessa posição, como eu disse, e eu não estaria, né, me sentindo tão à vontade se fosse apenas algo que eu estivesse aqui reportando e transferindo sem passar pelo processo. Felizmente, eu estou passando junto com vocês pelo processo. Vamos passar juntos. Vamos criar, então, essas condições, aquelas que nós temos como as melhores para nós, nessa condição em que nos tornemos os melhores de nós, ok? Então, outra vez, ótimo descanso nessa noite. Encontramos-nos novamente na semana que vem e até lá, então, ok? Fiquem, então, com o meu desejo, né, de uma ótima semana e com um coração agraciado, né, por compartilhar isso com vocês, tá bom? Então, tchau, tchau. Muitíssimo obrigado. Até a semana que vem.